Aconteceu a maior guerra dentro da fanbase de Five Nights at Freddy's. Parece que o Scott Cawthon, pelo menos o que muitas pessoas estão dizendo, acabou com a história de FNAF, estragou a história de FNAF de vez, acabou com tudo, deu caramba mesmo. E hoje, o que eu vou fazer? Eu vou finalmente falar sério. Não que outras vezes eu já não tivesse falado, mas esse vídeo aqui eu não vou por meme, eu não vou por piada, eu não vou por nada. Eu vou tentar ser o mais sério e o mais justo e também explicar o que tá acontecendo pra todos vocês. Peço que fiquem até o final para entenderem o que tá acontecendo e também entenderem qual é a lógica e tudo mais do que tá acontecendo. Outra coisa que eu tenho que avisar vocês, estou voltando com um segundo canal e o segundo canal tá na descrição, onde vai ter vídeos mais de react, a gente vai ser uns vídeos mais conversados, é o Core 2, enquanto aqui a gente vai deixar as produções de história, aquela coisa toda. Eu vou deixar algumas coisas pro segundo canal para não fludar esse canal aqui. Caso você quiser ir lá acompanhar, agradeceria muito a ajuda, tá bom? Então o link tá na descrição também e vamos lá. Hoje eu vou explicar a bagunça que aconteceu e também tudo que tá rolando, né, desse negócio de Five Nights at Freddy's. Então, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, não se esqueça de ir também no segundo canal se você quiser. E muito obrigado já por estar aqui, né, nos ajudando e sempre acompanhando as nossas informações, os nossos vídeos e tudo que nós produzimos. Muito obrigado mesmo por tudo. Então vamos lá, o que aconteceu? Vamos direto ao ponto. Apareceu no Reddit, eu vou tá tentando pegar uma print ou tentando pegar um negócio. Um rapaz, ele meio que... O que aconteceu? Ele fez um bagulho aqui, onde ele disse que teve uma troca de ideia, né? Ele conversou com o Scott Cawthon. E o Scott Cawthon acabou com, sabe, meio que falando, ou melhor dizendo, respondendo, né, de forma clara a respeito dos livros de FNAF. O que acontece? Muita coisa que tem na Fazbear Fright, no Tales from the Pizzaplex, tem gente que usa pra explicar a história, né, dos jogos, aquela coisa toda. O Scott Cawthon falou que tem algumas histórias que são pra preencher mesmo, algumas lacunas que não deu pra preencher nos jogos, e tem também, né, algumas outras histórias que são bem malucas e bem bizarras. Se eu citar aqui, a lista é enorme, né? Tanto no Frights, tanto no Tales from the Pizzaplex, tem histórias bizarras lá também, né? Enfim. Então, o que está acontecendo? O cara postou no Reddit e é basicamente assim, ó. Eu vou deixar a print aqui do lado, mas eu vou tentar traduzir porque o cara gravou a tela do computador dele e basicamente soltou lá no Reddit e aí causou um alvoroço todo. O que acontece? A respeito da continuidade dos novos livros, né? Continuidade é o quê? Continuidade de história, continuidade da explicação do que tá rolando nos jogos, serem realmente, né, indo por os livros e os livros explicando, né, algumas coisas que poderiam ter nos jogos, tá? Mas vamos lá. Ô, Scott, eu aposto que você recebe muitos e-mails que nem esse, mas eu estou preocupado, deixa eu pôr em outra tela para não ficar esquisito para vocês, acho que fica melhor, né, para vocês não acharem que tá estranho, mas eu vou deixar ainda aí a mensagem do lado, tá? Vamos lá. Não só a preocupação minha, mas sobre a canonicidade do Fazbear Fright e do Tales from the Pizzaplex. Canonicidade é o quê? O que realmente a gente tá acompanhando, que são informações verdadeiras e o que é fanfic, basicamente é isso. O que são informações que complementam mesmo os jogos, quais são as informações que não complementam os jogos, que são informações que estão lá soltas só pra fazer uma graça, né? Enfim, eu previamente lembro de você falar que o Fazbear Frights estão diretamente conectado com os jogos, mas o que exatamente isso quer dizer? Esse debate já está sendo muito grande e também está muito cansativo, e eu estou, né, querendo saber se você poderia prover uma resposta. E aí, um suposto Scott Cawthon respondeu: olá, eu entendo a sua preocupação e também é um crescimento constante dentro da comunidade sobre, né, toda a parte inteira das novels, ou melhor dizendo, de todos os livros e a canonicidade disso dentro de FNAF. Resumindo, o que serve pra história e o que não serve. Você trouxe isso, algo que eu trouxe, que eu falei na Steam, já postei alguns anos atrás sobre isso e ainda aplica mesmo agora. E eu percebi que tem uma diferença de opinião, entretanto, do que eu falo, infelizmente, o que eu entendo. Eu criei o Fazbear Frights, né, uma ordem para esclarecer algumas confusões através de toda a história, mas agora eu percebo que eu só contribuí para mais confusão e as minhas intenções nunca foram claras do jeito que eu pensei que poderiam ser. Eu desviei de dar uma explicação direta, uma resposta, desde aquele post da Steam. E agora, vendo que a fanbase não conseguiu perceber, né,
conseguiu perceber pelo menos algumas coisas, né? Assim, a fanbase conseguiu perceber algumas coisas por eles mesmos. Então eu tentei, né, deixar as pessoas dando, né, pelo menos o direcionamento para a interpretação correta, deixando algumas pistas no Security Breach, mas parece que não foi percebido por muitas pessoas. Eu não quero que as pessoas fiquem brigando a respeito disso. Me lembra muito da mordida de 87 e o debate de Mike Trapp, que são, tipo, outras teorias. O que seria a mordida de 87, quem teria dado a mordida, e o Mike Trapp é se o Mike é quem tá vestindo a roupa de Springtrap ou se ele já vestiu em algum momento, né? E muita gente tinha essa discussão, a gente sabe que nunca o Mike fez isso, mas enfim. É algo necessariamente que eu acabei vendo, né, meio à distância. E depois de um grande tempo, eu vou dar uma resposta direta e clara. E eu acho que posso acabar isso agora. O Fazbear Frights tem algumas histórias que têm continuidade com os jogos, e as histórias, né, estão conectadas com o plot do Andrew, do Larson e do Jake, e o Tales from the Pizzaplex, toda a sua parte inteira e toda a sua continuidade é dos jogos. Eu tentei fazer uma ponte, né, a respeito disso com o Friot, mas parece que não foi do jeito que eu esperava, né? Eu espero que isso possa te ajudar. Aí a galera, primeiramente, obrigado por responder rapidamente e tal, né? Meio que eu tô, sabe, nossa, tremendo agora. Quer dizer que, né, que isso quer dizer realmente uma explicação mais direta, né, seriamente. E aí tá um tal suposto Scott Calton falando, você pode ir lá e postar. Bom, o que acontece? O que está acontecendo? Esse e-mail que o cara tá trocando ideia com o tal Scott Calton é falso. O próprio Scott Calton, ele veio a público, e ele falou, eu nunca troquei ideia com essa pessoa, eu nunca falei a respeito disso com essa pessoa, eu não sei quem é, e eu nunca falei isso, e eu nunca confirmei tais coisas, eu nunca falei isso, né? Que é agora a próxima print que eu tenho que trazer pra vocês, né, dessa bagunça toda. O Scott Calton decidiu vir a público e falar, isso é falso. Então, vou ler pra vocês, tá aqui a print, pra vocês acompanharem, ó. Não tenho certeza se esse e-mail em si foi falso, ou se alguém se passando por mim que o enviou, mas quem me conhece depois de todos esses anos deve saber que não é assim que eu abordaria um assunto tão sério. Então deixe-me aproveitar esta oportunidade para ser o mais claro possível. Com relação ao que as pessoas estão dizendo sobre a canonicidade dos livros, sim, isso está correto. Espero que isso esclareça as coisas. Tenham todos um ótimo final de semana. E aí, aconteceu o debate. Por quê? O Scott Calton, ele vira e fala, com relação ao que as pessoas estão dizendo sobre... então deixe-me aproveitar esta oportunidade para ser o mais claro possível. Com relação ao que as pessoas estão dizendo sobre a canonicidade dos livros, sim, isso está correto. Essa resposta não leva para lugar nenhum, de verdade, sendo bem honesto e franco com vocês. Ele não está confirmando que os livros são canon, mas também ele não está confirmando e está confirmando. É aquela coisa quando teve aquela discussão do gênero da Mangle. É a mesma discussão. Quando o Scott Calton, a galera ficou perguntando o gênero de animatrônica. E eu acho que o Scott Calton ficou tão, sei lá, mano, eu vou dar uma zoada, que o Scott Calton gosta de dar uma zoada. Ele chegou e falou assim, o gênero da Mangle é um yes, né? É um sim. E tanto que teve até no negócio recente, né, do Fred in Space 3. Qual que é o gênero da Mangle? A Mangle é um sim. E é um sim, acabou. Aí, o que tá dizendo aqui? Não tá dizendo nada, basicamente. Os livros são canon? Não. Os livros, então, não são canon? Também não. Os livros são canon? Sim. Os livros não são canon? Sim, também. Então, vamos lá. O meu entendimento é, essa resposta não leva pra lugar nenhum. É uma resposta vaga pra caramba, e o entendimento que a gente já tem dos livros, pelo menos no meu entendimento, tem que se manter o mesmo, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Gente, não mudou nada, porque o Scott Calton, ele não tá confirmando o e-mail, ele não está confirmando o e-mail, ele falou que o e-mail é falso. É alguém se passando por mim, é alguém que tá fingindo quem eu sou e tudo mais, né? Mas também ele tá falando, é canônico, não é? Ele falou nem que sim, nem que não. Ele falou, sim, isso está correto, o que as pessoas estão dizendo é verdade. E aí, tipo, basicamente o que ele falou, o que você tá dizendo é verdade, o que as pessoas dizem e tal é verdade ou está correto. Ele nem confirmou e nem desconfirmou. Se a galera começar a falar que a história lá dos Bonnie Cabeça de Camarão é canônica pra história e tal, não sei o que, encaixou e acabou. E o Scott Calton nem confirmou nem desconfirmou nada. Então, eu tirei algumas interpretações que eu quero compartilhar com vocês a respeito disso. E a primeira, logo de cara, era essa. Não acho que foi pra lugar algum. Não acho que a história, né, ele confirmou alguma coisa ou desconfirmou alguma coisa. Então, a gente tem que manter tudo igual, né? Quem nunca acompanhou os livros, né, não vai fazer diferença nenhuma. E quem acompanhou os livros, essa resposta também não vai fazer diferença nenhuma. Porque a resposta vaga pra caramba do jeito que foi, não acho que tinha que ser algum peso, né? Eu admito que eu fiz uma brincadeira e algumas pessoas começaram a falar, mas
mas é canon, não é canon e tal, não sei o quê. Então vamos lá, outros entendimentos. Se os livros, todos os livros, tiverem, vamos lá, primeira hipótese, tem partes que são canon, alguns livros que realmente se conectam, que a gente já tem esse entendimento hoje, e tem também, né, o Tales from the Pizzaplex, que praticamente todas as histórias ligam com Pizzaplex de alguma forma, ou quase todas as histórias, e tem algumas coisas aqui e ali que dão a entender, ou que deixam claro, né, ou pelo menos tentam dar uma pista do que tá rolando, né, tentam dar um direcionamento. Se isso é verdade ou não, eu acho que são coisas que complementam a história. Os livros, pelo menos depois de ler quase todos eles nunca foram um negócio extremamente claro. Eles são histórias que complementam, não são histórias que deixam 200% claro alguma coisa que a gente não devia saber ao longo dos anos, sei lá. Mas, beleza. Se for esse entendimento, também tá ok. Tem coisas que a gente usa pra complementar a história e tem coisa que não, né? E fica tudo certo e tá tudo bem. Qual história que serve, qual história que não serve, cabe a você. Cabe a você decidir. Eu decidi algumas, eu acho que algumas são interessantes e outras não. Tem histórias que não levam pra lugar nenhum. Devo lembrar pra vocês, no Tales from the Pizzaplex, que a galera tá falando assim, ah não, todos os livros são canon. Deixa eu lembrar que tem história de umas crianças que são enterradas vivas e comem terra, né? Pra onde leva essa história? Ah, Cor, tem sinais do Friot, não sei o quê. Mas a história não leva pra lugar nenhum, gente. É só umas crianças que comeram terra, né? E estavam sendo hipnotizadas lá por um professor maluco. É isso. Aí outra história. A menina entra num bagulho do AR e ela começa a ter um sonho que o mundo tá virando apocalipse de câncer. Essa história leva pra algum lugar? Não leva pra lugar nenhum, gente. Não leva pra lugar nenhum. É só uma história de mais umas vítimas da Fazbear e tudo mais. E é isso. A história, por exemplo, que eu tava até empolgado de ler o Tiger Rock. E eu dei uma brochada por causa disso. Aquela história levou pra algum lugar? Não, só mostrou que o Tiger Rock é ruim. E a criança começou a imaginar o Tiger Rock indo pra trás dela. Tipo... levou pra algum lugar? Não. Esclareceu alguma coisa? Só um pouco ali do storyteller, aquela coisa toda, mas é tipo uma história que explica a história dos livros, entendeu? Então, tipo, nem afetou tanto assim o jogo, nem afetou tanto assim o entendimento do jogo, ou da história do jogo. É um detalhe aqui e ali que, se a gente quiser manter esse entendimento, pra mim tá tudo bem também. Eu acho que é até o mais correto, porque o Scott Cawthon, ele não confirmou e também não desconfirmou. Ah, vamos lá então. Ah, Cor, mas se os livros forem todos canônicos, todos os livros são canônicos, independente da história, independente de tudo, igual você falou lá, todos os livros são canon. Isso é ruim? Também acho que não, na minha humilde opinião. Por quê? Tem histórias, inclusive essas que eu acabei de citar, que são alegorias, que são metáforas, ou tentam dar sempre o mesmo indício, pista, que são vítimas da Fazbear de algum jeito maluco, de algum jeito doido, e talvez em algum universo alternativo. Qual é a minha intenção em responder isso? Tem o What If da Marvel, que usa personagens canônicos, usa alguns eventos que esses personagens acabam passando de outras realidades alternativas e acaba contando uma nova história. Se vocês lembram muito bem, a primeira trilogia de Five Nights at Freddy's é praticamente isso, onde usa novos personagens, usa elementos canônicos e explica alguns eventos canônicos que realmente a gente viu nos jogos, e eles dão um outro tipo de entendimento de uma outra história em um universo alternativo, em um universo onde a Charlie não morreu, né, que a gente sabe que nos jogos a Charlie é a Puppet, a Charlie, né, foi de F, mas nos livros ela tá lá, suave, de boaça. E nos livros tem outros detalhes do relacionamento, por exemplo, do William com seus filhos, a gente descobre o nome William Afton nessa trilogia e tudo mais, que servem para complementar a história. Então, tipo assim, o Scott Cawthon, ele já logo nos primeiros livros, ele já deu a entender e já deu essa intenção dos livros serem coisas explicadas em uma outra parte, uma outra história que não necessariamente é do universo dos jogos. Algumas podem ser que sim, outras que não. E aí, tipo, mas se tudo for do universo, tudo tal, não sei o quê, tem coisas que são consequências, ou alegorias, ou metáforas, ou realmente escancarados universos alternativos. Vamos explicar, por exemplo, Cor, mas lá a gravidez masculina lá do Springtrap, aquela coisa toda, aquela história do In The Flash. Aquilo lá é uma alegoria ao que nós vimos no Help Wanted, onde o cara tá fazendo um jogo de VR que o Springtrap entra dentro dele como um vírus e acaba consumindo o cara por dentro. É a mesma coisa do Cibones, onde a Fazbear cria, né, um coelhinho lá que é um camarão, e o camarão acaba devorando, né, a pessoa de dentro pra fora. E aí acaba se tornando a pessoa.
várias histórias é isso, onde crianças são utilizadas como, tipo assim, produtos, que é tipo a história do Gumdrop Angel, onde, tipo, as crianças viram produtos. E vamos concordar aqui, FNAF, quando a criança entra dentro do animatrônico, o animatrônico ainda continua sendo um produto. Então é como se os próprios clientes fossem os produtos da empresa. É uma alegoria muito da Sinistra, é uma história muito da Bizarra, mas é uma alegoria, é uma metáfora. O grande problema, então vamos descanonizar todos os livros e vamos, não tem nada, não sei o que, não serve de nada, não vai mudar o entendimento dos jogos, não vai mudar o que tá acontecendo, nada, vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar livre, leve e sereno da situação toda, né? Não tem o porquê, né, de levar tudo também, que eu tô querendo dizer, ao pé da letra. Por exemplo, a primeira história, que é o Into the Pit, é uma viagem no tempo, gente. Será que viagem no tempo agora é canon em FNAF? Mano, viagem no tempo é coisa absurda, é coisa bizarra, né? Tipo, é algo fora da nossa realidade. Mas o Scott Cawthon botou aquela história pra justamente explicar que teve um MCI em 85, que o cara acabou vendo a memória do lugar e tudo mais, acabou vendo como que era, ou como que aconteceu num restaurante antigo, e nesse restaurante antigo aconteceu o MCI em 85, né, que é o entendimento que a gente tem hoje. Mas, tipo, então tá dizendo literalmente que viagem no tempo é canônica? Não, cara. É só uma alegoria, é um jeito de contar a história pra tentar dar um ponto ou uma pista, alguma coisa para complementar a história dos jogos, ou se não faz diferença. Não faz diferença, eu vou falar bem de coração, não faz diferença o MCI sem 85. Especificamente 85. E se for também, tá tudo bem. Eu acho que pode ter sido em 83. Eu acho que o Scott Cawthon pensou tudo em 83, não sei. Ou se não, foi em 87 e aconteceu 2 em 87, mas faz mais sentido ser em 83. Enfim, fica o debate e é justamente isso que o Scott Cawthon está alimentando. As pessoas estão conversando sobre FNAF, a galera vai continuar conversando sobre FNAF, mas o que eu gostaria que vocês tirassem desse vídeo é: tomem cuidado para não pegar tudo literal. Literal é o quê? Tá explicando que o cara tá parindo o Springtrap, então realmente aquilo aconteceu em algum universo dos jogos. Calma, não é assim. Porque, já vou falar agora dos jogos. Scott Cawthon, ele sempre foi mestre em fazer alegorias, desde o FNAF 2. Tem lá, por exemplo, o minigame mais alegórico possível, que é o Give Gifts, Give Life, da Puppet. A Puppet tá pegando um presente e dando, né, pra algumas crianças, depois os animatrônicos tá lá e ela dá a vida, né, pras crianças lá, né, ela pega a cabeça dos animatrônicos e bota nas crianças. Então, tipo, é uma alegoria do que tá acontecendo, só que é muito mais visível e bem melhor de explicar algo que você tá vendo do que algo que você tá imaginando, que é o livro. O livro você tem que imaginar as cenas, você tem que tentar entender e tudo mais, sei lá, ter uma cabeça mais aberta pra entender o que tá rolando. O que eu tô vendo muito que a comunidade FNAF tá fazendo é ter a cabeça fechada pra várias explicações. E essas explicações, elas podem estar todas corretas. Ou as explicações, elas podem mesmo não servir pra nada, mas elas podem levantar algum ponto, elas podem levantar alguma coisa que seja interessante. E o problema é que a galera briga muito por uma história que vocês estão vendo na resposta de hoje, que o próprio criador do negócio tá deixando ela vaga do jeito que quer. Então, tipo, acho isso ruim? Não acho. Porque a galera continua podendo fazer teoria, que é justamente o que alimenta essa franquia. A galera continua tendo a oportunidade de criar histórias e descobrir partes da história e ter coisas que a gente pode acertar nos jogos ou acertar até nos próximos livros, quem sabe. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho que concordar também. FNAF hoje tem tanta coisa que precisa de um reboot. Eu acho que FNAF precisa urgentemente de um reboot. Pelo menos, eu acho que depois de 10 anos, fazer uma série de jogos aí que seja o remake da parada, pra gente justamente ver como que essa história andou e tal, ainda seguindo os mistériozinhos aqui e ali e tal, né, seguindo o que aconteceu, mas eu acho que precisa de um reboot. Precisa pelo menos dar uma organizada, porque os livros, eles são interessantes, eles são legais, pelo menos eu me divirto com alguns, tem história que não serve pra nada mesmo, mas eu acho que hoje é tanta coisa a respeito de FNAF que o Scott Cawthon precisa condensar, ele precisa pelo menos dar esse presente pra galera. Fala, gente, não é só ficar soltando FNAF a rodo, né, ou ficar soltando o livro de FNAF a rodo que vai, vamos pôr, deixar essa franquia interessante. Eu acho que a franquia fica interessante quando a gente consegue ter coisas visuais. Eu ainda acho que o Scott Cawthon tá perdendo uma baita oportunidade de fazer um FNAF VHS oficial de FNAF, ele caminhar com a coisa que tá acontecendo, ele postar no canal dele mesmo, pega aquela grana e doa, porque ele não precisa, sei lá, doa pra caridade, faz alguma coisa, não sei.
Eu acho que ele tá perdendo a oportunidade de fazer aqueles desenhos do Fred and Friends, né? Que foi aquele desenho lá do Security Breach. Fred and Friends on Tour. E aí, tipo, explicar alguns desenhos daquela época, algumas coisas que aconteceram lá e tal. E eu acho que ele tá jogando muita coisa no ar e às vezes as coisas nem se conectam direito. E eu acho que o problema fica tão diluído que vira uma gota no oceano. É pelo menos a minha opinião. Agora, a respeito da história, a respeito de tudo que tá acontecendo, de tudo que rolou ontem, se os livros forem do jeito que a gente já tem o entendimento hoje, algumas histórias são canon e outras não, e o Tales tem boa parte que é canon, beleza, não muda nada, tá tudo certo, a gente continua livre, feliz e contente seguindo o barco para onde essa história vai. Se todas as histórias forem canon, beleza também, tem histórias que servem de alegoria, que servem de entendimento para a gente, sei lá, ter um ponto de vista de que, por exemplo, a primeira história, eu acho que é o Lonely Freddy, que aquela história, a criança, ela troca de corpo com o Fred. E tipo assim, a história aquela lá, tipo, pra que resolve? O canon de FNAF, por exemplo, não resolve nada, é só uma história das crianças que trocam de corpo com os animatrônicos. E isso acontece na história principal. Isso pode ser canon? Não, não sei o que, pode, sei lá, é porque a galera, a galera montou uma história na cabeça e qualquer coisa que mexe com essa história na cabeça, a galera fica pistoleta, a galera fica brava, a galera fica não sei o que. E vou te falar uma coisa, com o meu documentário, eu já sabia, eu até falei isso no documentário, talvez daqui a um tempo o documentário perca qualquer tipo de sentido, porque o negócio vai mudar inteiro, mas o documentário eu queria fazer justamente organizando o que tem nos jogos pra qualquer pessoa que vê, ela fala, putz, eu não tô tão perdida mais em FNAF assim, agora eu sou uma pessoa que sabe bastante. Era essa a intenção, então a gente cumpriu com esse objetivo. A intenção nunca foi, eu vou bater na pedra mesmo do jeito que eu sempre sei, porque eu sei que o negócio ia mudar e não durou nem um mês. E já mudou, enfim, senão nunca ia ter documentário, né, a gente nunca ia fazer um negócio daquele. Então o que eu explico? Se os livros não forem canon, também tá tudo suave, a gente continua só com a história dos jogos e tá tudo bem também. Então, de qualquer forma, eu acho que vai ficar tudo bem. Espero que tenham entendido o meu ponto. Eu acredito que a gente tem que continuar com o mesmo entendimento de sempre. Algumas histórias são canon, por exemplo, The Real Jake explica muita coisa, a parte lá do próprio Into the Pit, que é uma história que explica bastante coisa. Tem outras histórias que a galera acabou pontuando que realmente do Fazbear Frights que ligam, né, com os jogos e trazem algumas outras coisas. Mas tem história que não leva pra lugar nenhum. Por exemplo, que nem eu falei, o próprio... Qual é a história? Aquela história do coelho lá, o tal do Ralph, eu sempre esqueço o nome da história. Que é a história que tem o In The Flash, que é o livro que tem o In The Flash. Aquela história leva pra algum lugar? Não leva pra lugar nenhum. Mas é um coelho animatrônico perseguindo a família. Leva pra algum lugar? Não leva. Mas, agora é canon em FNAF. Tanto faz, sabe? É um grande nome, tanto faz. Porque a história principal mesmo dos jogos tá caminhando pra um lado. E essa história complementa alguma coisa? Não. A história ajuda em alguma coisa? Não, também. Então, tem história que ajuda e tem história que não ajuda em nada. E isso é um entendimento que nós, como comunidade, já temos. E se esse é o entendimento que a gente tem que manter, então vamos manter e acabou, né? Mantém o que tá, o time que tá ganhando não se mexe, como já dizia Zagallo, né? Finado, descanse em paz. Mas ao mesmo tempo, se os livros forem canon, não acho que também é um grande problema. São metáforas e alegorias, complementam alguns pontos que nós já sabemos da história. As crianças virarem produto, que viram os animatrônicos são atrações ou são vendidos. Que mais? Os animatrônicos trocando de lugar com as crianças, a gente sabe que isso aconteceu na história de FNAF mesmo, as crianças entraram dentro dos animatrônicos, aquela coisa toda. E se os livros não forem canon, também pouco importa. A história principal continua do mesmo jeito, e também a história lá daqueles 3 primeiros livros complementa bastante coisa interessante também. Mas aquela história dos 3 primeiros livros nunca se propôs a substituir a história dos jogos. O Scott Cawthon já tinha deixado claro isso. E o Scott Cawthon, quando lançou o Frights, também. Agora, o Tales from the Pizzaplex tem histórias que realmente complementam mais os jogos, porque faltou muita informação. Mas ao mesmo tempo, tem histórias lá que são biluteteia, que não melhoram em nada. Vamos lá! Submecanofobia. Resolve alguma coisa a história? Ela acrescenta o quê? Não acrescenta em nada, é só mais um parque temático da Fazbear que tem um cara ruim lá que joga os corpos dentro do tanque. Tipo, o que resolve no Pizzaplex isso? Nada. O que resolve na história dos Glamrocks? Porcaria nenhuma. É só mais uma coleção de animatrônicos debaixo d'água. E é isso, e tem um assassino sorto lá dentro. É isso. Tipo, nada demais também. O próprio Raps, que tem algumas coisas dentro do Pizzaplex, resolve alguma coisa? Nada também, é só uma grande coleção de tubo. Que só um bicho animatrônico foi descontinuado e acabou.
tá ligado? Beleza. Todas as histórias são canon. Também não faz diferença. Ou todas as histórias não são canon. Também o Tales from the Pizzaplex vai continuar do mesmo jeito. E o Pizzaplex vai ser essa história mesmo do jeito que eles já contaram nos jogos. Mas então, o que a gente tira? Não levem as coisas literalmente. Tem coisas que não dá pra levar literalmente. E tem coisas que são alegorias e metáforas pra explicar alguma outra coisa. Ou pra brincar com alguma coisa que FNAF já fez. Pra contar uma outra história. Tipo Goosebumps das ideias. Eu acho que vocês não devem conhecer o que é Goosebumps, né? É que tem um outro nome em português. Eu acho que tem um outro nome. Não é Goosebumps a música do Kendrick Lamar. É livros. É, Goosebumps. Não, chama Goosebumps mesmo em português. Pelo que eu tô vendo aqui. Não sei se tem... Lista de livros do Goosebumps, né? Uma série de gênero de terror de autoria de R. Stein. 62 livros foram publicados. E tem histórias ali que são um absurdo porque conta de terror. E a ideia do Frights é justamente ser isso, o Goosebumps, né? Que alguma coisa explica dos jogos ou não. E o Tales from the Pizzaplex também embarcou na mesma onda. É ser o Goosebumps de FNAF. Pelo menos é o meu entendimento, né? Que são histórias de terror que tem brinquedo também que fica vivo e sai matando os outros, casa assombrada, mesma ideia. Enfim, espero que tenha entendido. Espero que a galera não fique com a cabeça tão fechada mais. Se os livros todos foram em canon, não acho que tem problema, pelo amor de Deus. Tem coisas que são alegorias e metáforas. E se eu acredito que é o certo, continuar com o mesmo entendimento que tem histórias que são canon e outras que não são canon e que não servem pra nada, eu acho que tá tudo bem, porque a resposta do Scott foi vaga, foi tipo, o gênero da Mango é o quê? Um sim. Então, continuamos do mesmo jeito, resolvi o problema, espero, e muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perdem nada constando aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Não se esqueçam, estou reativando o segundo canal para a gente poder ter outros vídeos para conversar e trocar ideia lá, tá bom? De outros assuntos e coisas que vocês gostariam de ver, que eu não quero ficar fludando aqui. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.